Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Fala Varão dessa semana. E o Fala Varão dessa semana, como eu sempre digo, muito especial. Temos uma convidada hoje, uma pastora amiga nossa aqui, uma pessoa que vai abrir as nossas mentes para que a gente possa entender um pouquinho à luz da palavra esse tema tão importante que vamos falar hoje no Fala Varão. Antes da gente apresentar a nossa convidada, eu queria convidar você a estar se inscrevendo no nosso canal do Fala Varão, acionando aí o joinha, deixando aquele like maroto, aquele like esperto e compartilhando para que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui ele é muito importante para o nosso canal. Hoje nós temos uma convidada aqui e vamos falar sobre o tema da psicologia e a Bíblia. E eu trouxe aqui hoje a minha convidada, pastora Lília Camarim. Queria que você recebesse com muito carinho aí na sala da sua casa. Glória a Deus. Estou aqui com a pastora Lília Camarim, nossa convidada de hoje do Fala Varão. Hoje nem é Fala Varão, tá, gente? Hoje é Fala Varoa. É isso. Queria agradecer a senhora pela oportunidade da senhora estar nos dando de poder ouvi-la aqui no Fala Varão, né? Tão importante. E eu queria já que a senhora se apresentasse para quem está em casa, quem está nos vendo aí, nos ouvindo, né? Quem é a pastora Lília Camarim? Casada, mora onde? Primeiro eu quero te agradecer, Ramone, muito obrigada por essa oportunidade. Fiquei muito feliz com o convite. E então vou começar me apresentando, né? Eu me chamo Lília Camarinha, sou esposa do pastor Jorge Camarinha. Juntos temos 28 anos de casados, 2 filhas. Agora já temos também um genro, a mais velha casou. Então, temos essa jornada aí de 21 anos, né, de convertidos, caminhando junto ao Senhor. E é isso. Sou psicóloga, nem sempre fui, né? O Senhor mudou aí, eu costumo dizer que o Senhor, como um GPS, fez recalculando a rota e me tirou daquela escolha profissional que eu tinha lá atrás, quando eu fiz pautado no mundo, né? Nos privilégios, né? No que eu vi em relação à carreira, o que eu entendia que era para mim. Mas ele um dia falou para mim assim: Lilian, sai do trabalho. Glória a Deus. E aí foi bem difícil. Mas depois eu pude entender onde ele queria me levar. E aí ele me levou para o propósito que ele me criou, né? Então, ele me convidou a fazer uma nova faculdade, a faculdade de psicologia, e é isso. E hoje eu estou aqui para falar como pastora e como psicóloga. Glória a Deus. E qual a igreja que a senhora é? Para quem está em casa não sabe aí. Hoje nós somos pastores da Elan Church, Igreja Luz das Nações, que tem os pastores sêniores, né? O pastor Philip Murdoch e a pastora Renée Murdoch, que são os protagonistas daquele filme Fé para o Impossível. Né? E é uma honra estar debaixo, né, da liderança, do pastoreio deles. Uma igreja séria, uma igreja de muitos milagres, uma igreja que promove um avanço espiritual na vida das pessoas, a começar pela nossa. Então, a gente tem uma jornada de 5, 6 anos já na Elan. Glória a Deus. Então, para a gente já começar, eu queria já, então, perguntar à senhora de onde surgiu essa paixão pela psicologia. Queria que a senhora contasse um pouquinho para quem está em casa ainda. Então, Ramone, você não vai nem acreditar. Você vai acreditar porque você é irmão em Cristo. Um dia, eu era da área de TI, né? Eu trabalhei 15 anos em TI, conheci o Jorge na Varig. Só os mais antigos vão saber do que eu estou falando, mas era uma empresa de aviação aérea, né? E nos conhecemos lá, eu era estagiária e avançamos nessa vida, né, na tecnologia. E um determinado dia o Senhor falou para mim que era para eu sair do emprego e me dedicar à família. Foi muito difícil para mim, porque eu era muito feliz ali. Aquela carreira, né, me rendia o que eu gostava, né, nos meus avanços financeiros, né, o avanço profissional. Então, eu era aquela que trocava de carro a cada 2 anos. A gente podia, né,
ter uma auxiliar em casa para todos os dias e coisa e tal. E um dia eu ganhava como o Jorge, né? A gente tinha mais ou menos o mesmo salário. E um dia o Senhor falou isso para mim. E eu falei, não, Senhor, isso não. E as coisas foram acontecendo, muitas coisas aconteceram, né? Eu senti que era Deus, assim, né? Forçando um pouquinho. E mesmo assim eu fui resistente, desobediente. Até que a nossa filha caçula, a minha mãe rolou a escada com ela. Caramba. Ela tinha uns 9 meses de idade. E não aconteceu nada nem com ela, com a minha mãe. Minha mãe rachou, não aconteceu nada. Minha mãe rachou o crânio em 3 lugares. Mas, assim, nada que elas tivessem sequelas, não tiveram. Glória a Deus. E aí eu falei assim, a minha mãe falava pra mim assim, Lília, eu ouço o barulho da minha cabeça batendo no chão, não tem condição de ficar com a bebê. Eu falei, não tem problema, mãe. Eu vou botar ela na creche. E aí era uma creche que tinha 2 crianças só e 2 cuidadoras. Ou seja, era o céu na terra, né? Aos meus olhos. Porque eu não queria ainda sair do emprego. Até que ela pegou um vírus nessa creche e aí ficou internada 15 dias. Meu A gente Deus. quase perdeu a Gabi. E aí realmente eu pedi demissão, porque não dava para eu manter o trabalho. Mas, Ramone, eu pedi demissão falando assim, eu vou voltar. Eu vou pedir demissão só para não manchar meu nome no mercado de trabalho. E eu vou voltar. E eu nunca voltei, porque nesse meio tempo eu fui aprendendo a ser mãe em tempo integral, algo que eu não tinha no meu radar, mas eu pude ver minha filha se desenvolver, coisa que eu não pude ver na primeira. Né? Me tornei melhor dona de casa, melhor esposa, mas não foi fácil, foi muito difícil para mim. Entrei num processo de, não vou falar de depressão, porque eu não busquei ajuda médica para cuidar disso, mas eu vivia entristecida, eu vivia sem sonhos. Para mim, se você perguntasse, você gosta de azul, de amarelo, eu ia falar, tanto faz, não gosto de nenhum. Até que um dia eu orei a Deus, assim, muito triste, muito triste. E ele falou para mim, para de falar bobagens, eu tenho planos extraordinários para você. E aí eu me agarrei àquela palavra, e todas as vezes que eu vivia uma situação de tristeza, de desesperança, ou olhava para trás o que eu tinha e deixei de ter, porque a nossa renda caiu a 50%. Então, o carro que eu trocava a cada 2 anos, eu fiquei 10 anos com o carro. Caramba. Então, ele nos ensinou muita coisa nesse tempo. E se você perguntar para mim assim, você quer passar tudo de novo? Querer não, mas foi muito importante para a nossa vida. Foi muito desafiador, mas foi muito enriquecedor. Eu mudei como pessoa, eu mudei como mãe, eu mudei como esposa. E passaram os anos, não foi uma promessa, né? Que às vezes a gente acha que Deus fala as coisas pra gente, vai acontecer bem rapidinho. Passaram alguns anos e eu cresci na igreja, eu cresci no ministério, coisas foram surgindo e eu achei que era aquilo que Deus tinha para mim, o tal dos planos. Então, eu era aquela mãe que tinha disponibilidade, eu estava na igreja quase todos os dias, ministrando vários cursos, Mulher Única, Mulher que Prospera, Casados para Sempre, Alcançando o Coração do Seu Adolescente, todos aqueles cursos ali da Universidade da Família, eu achava aquilo extraordinário. Mas nosso Deus é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Glória a Deus. E ele um dia, eu orando, que eu tenho esse hábito de falar assim, o que você espera para mim esse ano? Que plano que você tem para mim? E ele me mandou fazer vestibular de psicologia. E aí eu falei assim, não, Senhor, eu sou de TI. Aí você vai fazer vestibular de psicologia. E aí, isso foi numa quarta-feira, o Jorge chegou e eu falei para ele assim, ele jantando, eu falei, amor, Deus me pediu para fazer vestibular de psicologia. Ele, sério? Ele jantando, faz, amor. Eu falei, amor, é sábado. Ele, quê? Eu não contei para ninguém, Ramone. E eu fui. E eu falei para ele assim, Jorge, me espera, porque eu só vou ver a prova como é. Porque nem eu imaginei que eu fosse passar. E ele, em 30 minutos, eu falei, em 30 minutos eu saio, só vou ver a prova como é que é. E quando eu entrei naquela universidade, no IBMR, na Barra da Tijuca, o Espírito Santo, um rapazinho primeiro falou comigo assim, bom dia, qual a sua sala, senhora? Eu já tinha passado dos 40. E eu falei, aquele senhora foi lá dentro. Eu falei, onde é o toalete? Aí ele me disse onde era, eu falei, Espírito Santo, aquele senhora foi lá dentro de mim, é isso mesmo? Eu recomeçar 20 e tantos anos depois, uma segunda faculdade, no meio de jovens, na Barra da Tijuca, é isso?
E aí eu fui para a sala, orei para fazer a prova. E ele falou no meu coração, faz com zelo. Eu fiz a prova, Ramone, eu fui a antepenúltima a sair. Caraca. E no dia seguinte, era um domingo, fui a uma igreja visitar os pastores Naira, né, e o apóstolo Jonas, na igreja deles lá na Ilha do Governador. E o último louvor me encheu, assim, parecia que eu estava no céu. E é um louvor do Israel Salazar. Eu não vou cantar porque eu sou péssima, mas é aquilo. Tudo que me prometeu é meu. E eu nunca tinha ouvido aquele louvor, mas aquela canção me tomou, assim. Na terça-feira, o meu telefone toca dizendo que eu tinha passado em 7º lugar em psicologia. Glória a E Deus. tinha ganho uma bolsa de 70%. Meu Deus. Então, Ramone, eu fui para esse lugar da psicologia porque Deus me rotacionou para lá. E parece que eu nasci psicóloga. Parece não, né? É o meu propósito. Ele me criou para isso e hoje eu cuido de pessoas, né? Tanto na igreja, né? Na visão com base espiritual, com a base bíblica, e cuido de pessoas no consultório segundo a ciência. Eu acredito que Deus quis me dar uma caixinha de ferramentas a mais, assim, para cuidar das pessoas. E eu gosto dos detalhes, né? Ah. A senhora começou a falar da questão do... Quando Deus falou a primeira vez com a senhora, né? Para a senhora sair dessa área do TI. E eu queria que a senhora falasse como é que foi ali o primeiro momento. Como foi, aonde foi... Como é que a senhora sabia que realmente era Deus falando com a senhora? Então, como eu falei que eu tenho esse costume, depois que eu me converti, né? Eu criei esse costume de pedir a Deus que falasse comigo tudo. Eu pergunto tudo. Eu peço vaga de estacionamento no shopping. Eu falo, Senhor, isso reserva a minha vaga. Eu peço tudo para Deus, eu converso tudo com Deus. Então, assim, eu vinha perguntando para ele sobre o meu dom, né? Eu queria esclarecer qual era o meu dom. Eu via o Jorge, assim, muito já desenvolto na palavra. Eu ficava, Senhor, mas qual o meu dom? E aí, em um determinado momento, ele falou para eu sair para eu me dedicar à minha família. E, Ramone, eu entendi o quanto era importante, sabe por quê? Algumas coisas aconteceram na nossa vida familiar. Depois que eu saí do emprego, o Jorge também ficou desempregado, ele contou aqui, né, no episódio dele. É muito impressionante como Deus trata a gente no detalhe. Sim. Eu precisava viver aquilo como família para me tornar mais humana. Eu tenho um temperamento colérico. Então, eu sou motivada a tarefas, a dar conta de tarefas. Aquela coisa, missão dada, missão cumprida e para ontem com muita excelência. Então, eu era uma pessoa com um olhar muito rígido, muito crítico. Muito crítico, né? Eu era uma pessoa workaholic. Então, eu nunca me via, esposa, mãe, dona de casa, assim, fofinha. Não. Eu sempre me vi uma mulher de negócios. Então, mas não tinha sido criada para isso. Então foi muito difícil. Eu sabia que era Deus porque Ele é esse, né? Que leva a gente para o deserto para tratar algumas coisas dentro da gente. Então eu me tornei uma pessoa muito melhor. E eu lembro que quando o Jorge ficou desempregado e eu já não trabalhava, o Espírito Santo me lembrou uma situação que eu vivi na nossa antiga igreja. A gente frequentou por 10 anos uma igreja em Vaz Lobo, né, na Fernandes Leão, que é na subida ali da comunidade do Juramento. E uma vez uma pessoa passou pela calçada e eu já estava do lado de fora da igreja, o Jorge dentro ainda. E o rapaz falou para mim assim, a senhora tem o dinheiro do gás? E aí eu falei, puxa, não tem. Mas você tá vendo aquele moço ali lá na frente? Era o Jorge dentro da igreja. Aí eu falei, pede a ele. E aí, Ramone, quando eu não tive o dinheiro do gás, foi essa imagem que o Espírito Santo me trouxe. Então, eu naquele momento eu estava sentindo o que aquele irmão sentia. E quando eu trabalhava, para mim era assim, se ele não tem, tantas outras pessoas no Juramento não tem, no Vidigal não tem, não sei aonde não tem, não sei aonde não tem. Isso acontece com todo mundo. Então, eu acredito que esse tempo que o Senhor me tirou do emprego, me fez viver... Eu trocava de carro, eu passei a andar de van. Eu vendia os carros. Então, assim, o Senhor me ensinou a ser uma pessoa mais humana, não ter essa... isso eu tenho melhor que você, sabe? Viver na simplicidade. Então, eu tenho certeza que foi Ele, porque Ele que transforma a gente sempre para melhor, né? Sim. O deserto a gente passa,
a gente aprende, a gente não faz morada lá. Graças a Deus, a gente, né, essa história ficou para trás da escassez, da dificuldade, mas nos forjou pessoas muito melhores. Então, tenho certeza que foi ele. O detalhe é porque foi na palavra, o detalhe é porque quando eu pedia para ele me confirmar, ele me confirmava de novo na palavra. Então, eu não tinha dúvidas de que era ele pedindo para eu sair, sabe? E depois que a senhora saiu, que a senhora começou a ter essa outra vida, né? De mãe, dona de lar. Como é que foi essa desesperador. Como é que foi pra você entender? Pô, Deus, será que é isso mesmo que o senhor quer pra minha vida? Cara, você questionou em algum momento? Questionei muito. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa obediente. Eu não tenho dificuldade com a obediência. Eu sempre fui uma filha obediente, uma aluna obediente. Então, eu não tenho questões com regras. Para mim, eu obedeço regras bem. E só que eu achava que não fosse ser daquele jeito. Eu trabalhava... Toda aquela energia que eu tinha para a empresa, eu pus para casa. Então, eu lavava, passava... Eu não tinha mais a minha auxiliar, né? Então, eu lavava, passava, cozinhava. As meninas estudavam em horários distintos. Então, eu levava uma de manhã, depois eu tinha que levar outra à tarde. Então, eu que dava banho nos cachorros, eu que lavava o carro. Então, toda aquela energia eu lancei na casa. Só que existia, assim, também uma cobrança interna. Eu lembro que uma vez o Jorge chegou do trabalho e o piso da nossa cozinha é branco. E eu não tinha passado ainda pano na cozinha. E aí ele chegou do trabalho, ele olhou, assim... Ele não julgou, ele não falou nada, ele olhou pro chão. O meu pensamento foi, ele tá julgando que o chão ainda tá sujo. E aí ele pegou um pano para passar. Eu falei, calma, não precisa passar. Eu vou passar ainda. É porque não deu tempo. Ele, amor, eu não tô te pedindo, eu não tô te cobrando, eu quero te ajudar. Então, até eu receber ajuda, para mim era difícil. Mas quantas vezes eu botei todo mundo sentado assim na mesa da cozinha e falava assim, gente, vocês precisam me ajudar. Eu tô me sentindo empregada da família. E eu não via aquele lugar como um ministério ainda. Né? É uma caminhada, é um processo, né, Ramone? Eu ainda não via como o meu primeiro ministério. Eu não via que era uma oportunidade que Deus estava me dando do meu marido trabalhar e poder nos sustentar em casa e eu poder dar conta da educação das meninas, né? De poder ser essa mãe presente, de dar bons conselhos, de dar acolhimento, de ouvi-las, de ajudar nos trabalhos escolares. Então, foi difícil a beça. Mas quando ele me deu uma palavra, eu me agarrei àquela palavra e até chegar aqui. E ele conhecendo a senhora depois que começou a ser mãe ali, dona de casa, ele brincava muito? Fazer uma brincadeira? Brincava. Sempre fui aquela que fazia corrida de carrinho no supermercado. Eu botava elas naquela cadeirinha do carrinho e saía correndo pelo mercado. Sempre fui aquela que acordava elas com uma música diferente que eu invento. Elas falam que eu sou compositora. Então, no dia seguinte, eu nunca sabia repetir aquela musiquinha, mas eu sempre acordava com uma musiquinha. Então, mas teve um episódio, logo que eu saí do emprego, a nossa caçula, né, a Gabi, uma vez falou para mim assim, mamãe, de que adianta você estar em casa e não estar comigo? Aí aquilo foi lá dentro de mim. Como assim, Gabi? Você está em casa, mas não brinca comigo? Por quê? Porque eu lavava, passava, cozinhava, deixava ela vendo televisão e eu estava passando roupa atrás dela ali no sofá, mas passando roupa. E aí eu falei, você tem toda a razão, Gabi. Eu vou instituir, olha isso, eu vou instituir o dia da brincadeira. Terça-feira vai ser o dia que eu não vou fazer nada a não ser comida. Então, nesse dia a gente vai brincar como se criança só precisasse de um dia. Né? Então, assim, foi um processo até eu me adaptar, até eu me organizar, até eu me ver, eu me apropriar daquele lugar, sabe? Com amor, com alegria, com satisfação. Só tinha ela? Não, a gente já tinha as duas. Já tinha as duas. A mais velha tinha 7 para 8 anos. E aí a Gabi, quando caiu da escada, eu pedi demissão, a Gabi já estava com 11 meses, mais ou menos assim. E para elas? Quer dizer, 2 meses foi lutando com Deus, né? E para elas, como é que foram essa nova vida? Gostaram muito? Para elas foi ótimo, foi muito bom. Glória a Deus. Gente, vocês conheceram um pouquinho aí da pastora Lilian, da sua história, seu início da sua trajetória, né? Como Deus chamou ela para essa área. E a gente vai para um rápido bloco. Você não sai daí não, fica aí que ainda tem muito mais ainda. Tem muita surpresa ainda, pergunta Varão.
Então, como meu antigo pastor dizia, é uma água na colher rapidinho. Ah, tá tá bom? bom. Já a gente volta. Na WJM Moda Cristã, acreditamos que se vestir bem é uma forma de honrar a Deus e refletir a sua luz. Localizada no coração de Vargem Grande, nossa loja nasceu para unir a elegância, a modéstia e as tendências atuais. Aqui, você encontra looks que valorizam a sua beleza sem abrir mão dos seus princípios. Seja para o culto, um evento especial ou para o dia a dia, a WJM oferece peças selecionadas com carinho, garantindo qualidade, conforto e aquele caimento perfeito que você merece. WJM Moda Cristã, vestindo você com propósito e elegância. É isso aí, pessoal. Voltamos para mais um início da Fala Varão, né? Que a gente começou aí. Pastora Lilian Camarim, nossa convidada de hoje, com o tema Psicologia e a Bíblia. A gente vai falar agora, vamos começar a entrar nas perguntas. Mas antes de entrar aí no nosso quadro do Pergunta Varão, eu queria convidar você a conhecer a nossa empresa, a nossa parceira aí, a Fruit Homens, que é uma empresa de frutas e legumes, onde ele faz cestas prontas. Você vai lá, escolhe o legume, escolhe, né, a sua fruta preferida e ele leva até a sua casa. Você não precisa nem sair de casa, você escolhe, ele leva até a sua casa e ele está com uma promoção muito bacana, com um cupom muito bacana. Tem um QR Code agora passando aí na sua televisão, você aponta aí o seu celular para ele, vai entrar lá no Instagram, você vai conhecer um pouquinho do trabalho da Fruit Home, essa empresa tão importante, tão legal, né? Vende produtos muito bacanas, fresquinho, fruta fresquinha na hora ali. E pro pessoal do Fala Varão, você que está assistindo o Fala Varão, quiser conhecer e quiser também comprar, tem um desconto no nosso cupom aí de 10% só para quem assiste o Fala Varão, né? Tem suco lá da fruta, né? Então corre lá, conversa com o Edmilson lá, fala, ó, vi tua empresa lá no Fala Varão, tô querendo ganhar esse cupom aí de 10% de desconto aí, tá bom? Vai ser muito importante. Pastor, a gente vai entrar agora num quadro muito legal que a gente tem aqui no Fala Varão, que é o Pergunta Varão, onde as pessoas mandam perguntas para os nossos convidados. Eu não sei o que tem preparado aí para a senhora, Olha aí. mas vamos lá. Então vamos soltar nosso quadro aí? Pergunta Varão? Graça e paz, querida pastora Lilian, Ramônia, toda a equipe do Fala Varão e a você que está nos assistindo. Eu sou a pastora Juliana e a minha pergunta para você hoje, pastora, é a seguinte. Nós estamos observando o contexto da nossa sociedade atual, a geração que vivemos. Nós vemos um nível de sobrecarga de informações muito grande diário, principalmente depois aí da chegada dos smartphones. Nós temos uma gama de informações diárias que a nossa mente fica ali absorvendo e você, como autoridade no assunto, com certeza sabe profundamente o quanto isso afeta até nosso estímulo, o quanto isso nos deixa ansiosos e principalmente eu observo um cansaço mental muito grande. Nós vivemos um declínio grande da saúde mental em muitos aspectos, umas mentes aceleradas, dificuldade de reter informações, atenção. E, pastor, à luz da Bíblia, segundo também a psicologia, qual a sua percepção? Qual a sua percepção desse cenário? E quais ações práticas nós podemos ter, biblicamente e segundo a ciência, que é a psicologia, para reverter esse quadro? Pastora Juliana aí, nossa isso. convidada hoje do Fala Varão. Realmente a gente está vivendo um mundo mais que acelerado. Sim. Né? E se a gente for responder essa pergunta segundo, né, a palavra de Deus, a palavra de Deus diz para a gente não andar ansioso por coisa alguma, né? A ansiedade vem por conta desse mundo tão acelerado, esse turbilhão de informação. A gente precisa dar conta de muita coisa ao mesmo tempo, né? Parece que a gente precisa de mais horas para dar conta de tudo isso. Mas, segundo a palavra de Deus,
ele diz para a gente não andar ansioso e guardar o nosso coração, que dele, né, que procede toda a nossa vida. Então, assim, a gente precisa desacelerar, a gente precisa se perceber se a gente... cabe a gente aquilo mesmo, se a gente está focando a nossa atenção no que realmente importa, né? Então, segundo a palavra de Deus, eu acho que é isso, é a gente parar, orar, pedir a Ele direção, a gente perceber o que é da parte dele ou não, né? O que Ele pediu para a gente fazer ou não. Então, porque muitas das vezes a gente está tão acelerado tentando fazer coisas que Deus nem conduziu a gente para isso. E segundo a ciência, a gente precisa desacelerar. Muitas das vezes a gente acha que quando a gente chega cansado do trabalho e a gente quer descansar, a gente deita no sofá e faz assim. A gente descansa colocando mais informação no cérebro. Então, é se desligar mesmo disso. Não saber nem onde deixou o celular. A minha orientação é essa. É tentar se desconectar um pouco do trabalho, apesar de que isso tem sido tão difícil, né? Sim. As pessoas que trabalham home office já perderam até onde vai o limite, onde para pro almoço, onde não para, né? Então, assim, é a gente ser mais intencional. Muitas das vezes a gente deixa a vida, como diz aquele filósofo, deixa a vida levar, mas a gente que precisa dar conta, a gente que precisa filtrar o que é bom e o que é ruim. Então, atividade física, colocar como rotina, né, ter o seu tempo de lazer. Outro dia eu estava falando num podcast também sobre hobby. As pessoas nem sabem mais o que é hobby. Não se tem mais tempo para hobby, né? Porque a gente precisa trabalhar para pagar boleto, a gente precisa dar conta da vida a vida familiar que fica meio que estopada durante a semana por conta do trabalho. Aí no final de semana a gente tem que dar conta daquilo tudo. Tem a igreja, né, que a gente se dedica à igreja. Então é ser mais intencional, né, olhar para a vida como protagonista da sua vida e não deixar que ela leve a gente. E essa questão dos acelerados, a senhora já tratou muita gente assim? Chegou assim, muito acelerado para falar com a senhora? A ansiedade, a velocidade do mundo faz a gente viver assim, né? Então, a ansiedade vem com essas preocupações. A ansiedade, ela é uma emoção, né? E quando a gente fala de estar acelerado, geralmente as pessoas falam da ansiedade pelas coisas, pelos resultados, né? Por dar conta. A ansiedade, ela é uma emoção. Todas as emoções são boas, né? Agora, quando elas passam do seu equilíbrio, que elas nos adoecem, né? Trazem problemas para a nossa saúde, para os nossos relacionamentos. Então, eu trato muitas pessoas com ansiedade, né? Muitas chegam lá, assim, e, na verdade, elas têm a resistência, inclusive, de estar naquele lugar. Porque a terapia, né? Se a gente for falar de terapia, é um lugar onde você para 1 hora da sua semana para pensar a seu respeito, né? Muitas pessoas são resistentes a isso. Eu vou falar do meu dia, perder tempo para falar. Não, mas ali você está pelo menos tirando um minutinho para você pensar sobre você se reconhecer, sobre você entender para que caminho que você está indo, se você está satisfeito, se você tem uma perspectiva de futuro. Eu costumo fazer até uma atividade que é a roda da vida, a gente perceber quais os momentos da vida que você está passando, quais os pilares que você está dando atenção, se aquela roda realmente gira, né? Ou se tem arestas ali que precisam ser trabalhadas, se você está deixando alguma área da vida sem observar porque está rodando outro pratinho, às vezes um pratinho caiu e você nem deu conta. Então, cuido de muitas pessoas com ansiedade, que é o mal do século, né? A depressão e a ansiedade têm um índice de acometimento gigantesco. Glória a Deus. Então, respondida a pergunta da pastora Juliana, eu já emendo aqui na minha, então. O que a Bíblia diz sobre a saúde mental, pastor? Então, não tem esse termo lá, né? Não fala sobre saúde mental. Mas a palavra de Deus fala sobre mente, fala sobre angústia, fala sobre medo, né? Se a gente for perceber, fala muitas coisas a esse respeito. Inclusive, fala assim, que você deve se transformar a partir da renovação da sua mente
para que você possa viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você só vive essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando você renova a sua mente, e essa renovação de mente é que te transforma. Se eu for falar de psicologia, de saúde mental, que tem mais essa coisa desse termo, tem uma abordagem da psicologia que trata que deixa isso muito claro, assim, muito nítido, é o pilar dela, que é pensamento, emoção e comportamento. Então, todo pensamento te leva para uma emoção, e essa emoção vai te gerar, vai te levar a um comportamento. Então, assim, se você tem pensamentos disfuncionais, ruins, você vai ter uma emoção ruim, né? Digamos assim, um efeito ruim que vai te levar a um comportamento que talvez não seja o mais adequado. Então, sempre linko essa tríade a esse versículo, de que a gente se transforma quando a gente transforma, a gente muda os nossos pensamentos, a gente reflete sobre os pensamentos. Eu costumo dizer que pensamento pode ser só pensamento. Pode ser que aquilo que esteja passando na sua mente não seja uma verdade. Então, se a gente for para o lado espiritual, né? Se a gente for falar de Bíblia, a palavra de Deus diz que a gente tem a mente cativa à mente de Cristo. A gente filtra os nossos pensamentos pela mente de Cristo, né? E se a gente for falar de ciência, for falar de psicologia, a gente observa se aqueles pensamentos levam a emoções boas ou ruins, se a gente tem comportamento bom ou ruim. A gente sempre vasculha os nossos pensamentos para a gente identificar uma crença limitante, que a gente chama lá na psicologia, né? Que essas crenças limitantes geralmente se originam lá na nossa família nuclear. Como fomos criados, por quem fomos criados, o que a gente viu, o que a gente ouviu, o que nos ensinaram, né? Então, tudo meio que se conecta, né? Eu costumo dizer que a ciência não tem o objetivo de confirmar a palavra de Deus, mas ela está sempre fazendo isso. Com certeza. E como é que a gente pode lidar com esse estresse do dia a dia? Fazendo bem. Eu tenho sempre que me dividir aqui, né, Ramone? Porque, assim, eu sou pastora e por chamado, por propósito de vida, mas eu entendo que, como profissional, eu não coloco isso, né, no meu consultório. Porque no consultório não é nada sobre mim, é sempre sobre o paciente. Então, eu sempre separo bem as coisas. Então, assim, para a gente ter uma vida tranquila, para a gente vasculhar os pensamentos, para a gente nortear a vida, ter uma qualidade de vida, segundo a palavra de Deus, você ter tempo com Ele, ter relacionamento com Ele, né? Não vou nem falar assim só do secreto, coisa e tal, mas ter um tempo com Ele. Então, orar, né? Ouvir o que Ele está respondendo, ter a oração como um papo, né? Como uma conversa, como aquele momento em que você está trocando com Deus, ouvir o Espírito Santo te responder, te orientar. Hoje mesmo eu tive uma experiência assim. E então, assim, é passar o seu dia ali como aquele grande amigo, você conversando, porque esse amor dele, essa dedicação dele vai te instruir, você vai ter paz, você vai ter leveza, você vai alcançar aquela tal daquela paz que excede todo o entendimento. No meio de circunstâncias tão difíceis, né? O Espírito Santo pode te levar para esse lugar. E se a gente for falar enquanto cuidado, né? Enquanto ciência, em cuidado do lado de cá, é você buscar uma vida mais saudável, né? Em relação a hábitos mesmo de saúde, é você comer bem, se alimentar, né, de maneira saudável, é você ter tempo de qualidade, é você praticar atividade física, é você buscar ajuda, inclusive, com terapia, se for necessário, com um psiquiatra, porque eles estão aí para nos ajudar. Então, a gente tem os dois caminhos, né? E eles se complementam. Não dá para a gente falar assim, eu acho que é algo que a igreja, né, precisa se posicionar, de que, por exemplo, a depressão é uma doença. E que, eventualmente, a igreja, né, não vou falar nem como igreja, mas alguns cristãos, não é igreja, alguns cristãos acham que é falta de Deus, é falta de fé, misturam um pouco as coisas. Mas a mente também
precisa ser cuidada por um especialista. O coração, quando a gente tem um problema cardíaco, a gente vai no cardiologista. Quando a gente tem um problema no estômago, a gente vai no gastro. E quando a gente tem uma questão na mente, a gente vai no psiquiatra, né? Vai no psicólogo. E saúde mental deixou de ser deixou de ter aquele lugar, né? Aquele olhar de que é doença. Saúde mental hoje em dia não diz respeito a transtorno mental em si. Saúde mental hoje em dia tem um conceito voltado para bem-estar. Porque tem pessoas que têm um diagnóstico, têm transtorno e não têm, tem transtorno e tem saúde mental. E tem pessoas que não têm um diagnóstico, não têm transtorno e não têm saúde mental. A saúde mental passa pelo bem-estar. Então, se você tem sonhos, se você tem propósito, se você tem relacionamentos, se você tem perspectiva de vida, se você tem um trabalho, se você contribui com a sociedade, sabe? E tudo isso passa hoje pelo conceito de saúde mental. E pode ser que pessoas que não tenham transtorno nenhum, mas vivem entristecidas, mal-humoradas, com relacionamentos ruins, não estão sempre olhando meio copo vazio, muito entristecidas, desesperançosas, né? E aí essa pessoa, embora não tenha um diagnóstico, ela não tem saúde mental. A senhora já... Posso chamar a senhora, né? Claro. Senhora. É porque eu chamo de senhora porque é pastora, entendeu, gente? Não é porque a pastora... Tô nova, hein, Ramon? Tem só 52. É porque é o respeito. É senhora porque é pastora também, tem que chamar de senhora. Mas a senhora já conversou com alguma pessoa que você viu que aquela pessoa tinha que procurar uma ajuda psicólogo e que ela tinha uma certa resistência, porque hoje em dia, né, as pessoas meio que, como a senhora mesmo falou, né, tem uma certa resistência que acham que psicóloga, não preciso procurar um psicólogo porque psicólogo é coisa para maluco. Para maluco, as para pessoas... fraco. Exatamente. A senhora não já sabe dar conta da sua vida. Sim, exatamente. E a senhora já teve algum caso assim específico que a senhora teve que falar para a pessoa assim, você tem que procurar um psicólogo? Você fala enquanto pastora, orientar para... Já isso. Várias vezes. Alguma experiência que a senhora pode contar? Ainda mais porque eu tô desse lado, né? Sim. Ainda mais que eu tô desse lado. Então, assim, eu sei qual é a proposta de um psicólogo. O psicólogo, ele não tá ali para te dizer o caminho das pedras, ele não tá para dizer que você tá certo, que você tá errado. Sim. Ele não tá ali para dar conselho e nem pitaco na sua vida. O psicólogo, na verdade, ele vai te apresentar uma outra lente. Você vai falar para mim, você lá sentado no meu sofá ou lá no atendimento online, você vai falar, Lilian, mas olha, eu tomei essa decisão por isso, então eu falei com a minha esposa isso. Entendi, Ramon. Mas motivado por quê? O que estava passando na sua cabeça? O que você pensou que para te fazer levou a isso? Aí, porque muitas das vezes a gente faz as coisas no automático. automático. O cérebro é isso. Tudo que o cérebro puder automatizar, ele vai automatizar. E a gente já cresceu num determinado modelo. Sim. Muitas das vezes a gente só repete o que os nossos pais fizeram. Estou falando num contexto conjugal, assim, né? Porque eu dei exemplo você e sua esposa. Então, às vezes a gente só repete como a gente aprendeu, como a gente viu. Ninguém ensinou, mas a gente viu, né? Então isso é muito familiar e a gente simplesmente repete sem falar assim, cara, eu não preciso repetir, eu sou outra pessoa, a minha esposa é diferente da minha mãe, e eu não sou meu pai, a gente tem um outro contexto de vida, eu não preciso fazer o que ele fazia. E na terapia é onde a gente para assim para pensar, tem razão. Então é um lugar onde a gente lança um outro olhar, faz perguntas para o outro refletir. É porque as pessoas têm um pouco de... Né, tem uma resistência? Uma resistência por conta de uma nuvem que tem, né? Aí um preconceito, do que será? Eu vou falar a minha vida para uma pessoa que nem me conhece. É por isso mesmo. Né? Por não conhecer, ela vai poder estar descolada da tua história, vai poder estar olhando tudo de fora e trazer um outro olhar, uma outra direção. Você já pensou por esse lado? Sim. E aí as pessoas falam assim, nossa, isso é terapia? Nossa, por que eu não fiz há mais tempo, né? Por que eu não busquei essa ajuda há mais tempo? Talvez por conta dessa expressão que eu falei agora. Por que eu não busquei ajuda? As pessoas são resistentes, inclusive, a buscar ajuda. Mas a gente precisa. A gente é ser humano, né?
todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo... A gente vive numa interdependência, Sim. um precisa do outro, ninguém vive sozinho, né? Então, é isso. Nessa área aí que a senhora atende mais, assim, cristãos, né? Ou pessoas que não conhecem a Jesus? A senhora vê, assim, a questão de resistência. Tem mais o lado da pessoa que é cristã, que já conhece Jesus, mas que precisa desse tratamento, né, técnico, ou a pessoa que não conhece Jesus tem essa facilidade já de procurar. Como é que a senhora vê essa área, assim? Assim, no meu leque ali de pacientes, né, os mais resistentes são os homens. Né? Por que os homens? Por que será, Por que né? será? Por que será? Porque eles têm esse lugar, né? Primeiro de homem não chora, homem não sofre, homem não... A senhora falou um negócio de homem não chora. Eu tinha um sobrinho pequenininho, 5 anos. Aí o pai dele não quis dar o brinquedo pra ele, ele começou a chorar. Aí eu falei assim, para de chorar, cara. Homem não chora, não. Aí ele falou assim, chora, Tim. Ai, que Chora, bonitinho. Aí eu falei, Viu? Te ensinou. Porque o homem chora. Mas a gente vem numa cultura, né, de que o homem precisa ser muito forte, o homem não Sim. pode ser vulnerável. E isso atrapalha muito, inclusive, os relacionamentos, né, conjugais. Eu atendo individual, né, e atendo casais também. E na terapia de casal, a gente encontra muito isso. As esposas chegam antes, né, doidas para que seus maridos venham, mas eles se acham, eles acreditam que vão ser expostos, e vão mesmo, né? E que isso é vergonhoso e que ele vai contar para uma mulher que ele nunca viu na frente dele, a vida dele, coisa e tal. Mas não é sobre contar vida, não é isso, né? Por isso que a gente precisa cada vez mais falar esse lugar do cuidado da saúde mental. Porque quando a gente senta e para e se conhece, a gente tem a oportunidade de mudar. E quando a gente muda, o relacionamento muda. Eu costumo dizer que a família, né, o casal, em terapia... Mesmo que um faça, é como se fosse um mobile, aquele brinquedinho de berço. Quando a gente puxa um brinquedinho, todos os outros balançam. Então, por mais que um na casa faça, né, se cuide da sua mente, ela vai estar mais feliz, vai estar mais satisfeita com a vida, vai ter um olhar diferente para o mundo, sobre si, sobre o mundo, sobre o outro. E aí, isso vai trazer o ambiente familiar, né, uma mudança para o ambiente familiar que vai reverberar nas outras pessoas. Né? Eu atendi uma vez exatamente assim, comecei pelo filho e aí ele falava todas as semanas que ele chegava lá, minha mãe detesta você. Eu falei, sério? A mãe dele? Minha mãe detesta você, sério? Mas por quê? Porque agora eu me coloco, porque eu falava para ele que você precisa falar o que você sente para sua mãe, mas sempre de maneira respeitosa, mas você precisa ter lugar de fala, né? Então, assim, se coloca, fala, poxa, mãe, eu não gosto quando você faz isso, poxa, mãe, eu me sinto assim quando vocês fazem isso, e coisa e tal. Aí passaram os meses, ele tratou a demanda dele, e foi impressionante, ele tinha 21 anos, isso foi meus primeiros pacientes, ele tinha 21 anos, e ele chegou no consultório falando assim, Lília, eu gostaria que você me explicasse, me ajudasse a descobrir se eu sou parecido com o meu pai. Porque o meu pai é um ótimo pai, mas ele é um péssimo marido. E eu sou apaixonado pela minha namorada, e eu quero casar com ela, mas eu quero ser um bom marido. Cara, quando eu vi isso de um jovem de 21 anos sentado naquele sofá, eu fiquei assim, cara, que fantástico. Que maturidade, né, para um rapaz dessa idade. E aí ele teve o tempo dele de terapia, coisa e tal. E aí quem me telefona tempos depois? A mãe. Lilian, eu sei que você já terminou, né, os cuidados com o fulano, não sei o quê. Eu gostaria de ser sua paciente. Pode? Eu falei, pode. E uma coisa que eu queria falar... Pode falar, que eu acho tremendo isso, que eu como psicóloga, eu não posso falar e nem devo e nunca faço isso, de colocar minha religião e o que eu acredito para as pessoas. Eu não sou o foco da terapia, é a pessoa. A pessoa pode trazer, né? Porque a espiritualidade faz parte do sujeito. Sim. Então, ele pode trazer esse assunto para a terapia. Mas não me cabe criticar, falar ou querer colocar minha crença para ele. E só que eu, no meu momento, né, como cristã e como pastora, nesse lugar que cuido das pessoas, eles estão todos nas minhas orações. Sim, glória a Deus. Então, no meu momento, né,
eu exercendo a minha fé, eu oro por eles. E eu fico, Ramone, tão feliz quando eu vejo isso. Era mais uma resistência quebrada, ou seja, uma pessoa que não gostava de mim, né? Ai, minha mãe, ó, toda semana fala de você. Fala, isso aí é coisa da Lilian. Você, olha só, agora a Lilian, eu vivia. Ou então ele falava assim, mãe, eu vou precisar contar isso no consultório, hein? Eu vou contar isso pra Lilian. Acaba que meu nome, eu fico sabendo depois que meu nome fica circulando, sabe? Nas conversas entre família. E quando eu vi ela sentada no meu consultório, eu falei... Cara, assim, no meu pensamento, né? Falei, cara, glórias a Deus, muito obrigada, Senhor. Porque mais uma pessoa que vai sentar para pensar sobre si, uma mulher com tantas histórias difíceis, vai ter oportunidade de se conhecer. Sim. E de transformar ela mesma pela renovação da mente para que ela possa viver a boa, agradável e perfeita vontade. Conectada ao propósito dela, aos sonhos dela. Mas é fantástico. Já aconteceu da senhora, assim, tá ali dando uma consultoria pessoal ali da questão da psicologia e alguém pedir uma oração, ou a pessoa perceber que a senhora é pastora, evangélica, algo do tipo? Não. Nunca aconteceu isso? Em consultório, pedir oração, não. Mas ainda alguém já teve esse feeling de perceber alguma coisa? Ou a senhora nunca... as pessoas já me perguntaram, né? E as pessoas vêm, né? Eventualmente, assim... me veem na igreja, mas eu tento me descolar desse lugar, até mesmo porque não pode, sim, né? Sim. Pelo conselho, a gente não pode, a gente precisa ter muito zelo em relação a isso. Agora, fora do consultório, né, não me impede. Eu acho legal a senhora estar falando sobre isso, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, pastora, né? Só vai lá se consultar com ela, ela fala da Bíblia, né? Tentar convencer a pessoa da Bíblia, eu acho que seria legal a senhora falar. Isso não pode que acontecer. É proibido, né? Um conselho. É porque, assim, quando a pessoa que está ali, o profissional, tenta falar, que podia ser da Bíblia, como podia ser de qualquer coisa. Sim. A fé faz parte do sujeito. As pessoas têm fé no que elas quiserem ter. Né? Uns têm fé em Deus, outros têm fé na vaca, né? Outros têm fé no Buda, outros têm fé nele mesmo. Na árvore. A fé faz parte, né? A espiritualidade, em algum modo, faz parte do sujeito. Mas a Bíblia seria a minha religião e eu não sou o foco da sessão. Né? Eu não tenho que falar exemplos meus. Eu não posso falar assim, menina, seu casamento está assim? Isso aconteceu comigo. Isso é conversa, isso não é terapia. Entendeu? Isso não tem ciência nisso, não tem técnica nisso. Isso podia ser um bate-papo numa cafeteria. E no consultório é diferente. No consultório tem técnica, tem planejamento. O psicólogo, Ramone, trabalha pra caramba. As pessoas acham que a gente senta para conversar e depois entra outro para conversar, depois entra... Não, a gente prepara a sessão antes. Aí a gente trabalha. Durante a sessão, o ouvido tá assim, ó. É cansativo a beça. Tem dia que eu tô exausta. Porque a mente trabalha demais. Porque você tem que ter uma escuta para ouvir no detalhe o que ela quis dizer, o olhar. Você acaba ouvindo mais e falando menos, né? Com certeza. Com certeza. Não, porque eu tô tentando... acho que eu vou me consultar também. É isso, Ramone, é isso. Porque aí você fica assim, aí você fala assim, mas você percebeu que você usou a palavra tal? Por que você usou essa palavra? É no detalhe que a gente pega, sabe? O tom de voz, um dia que você chega mais embotado, seu tom de voz está diferente. Aquela pessoa que foi sempre arrumada e um dia ela vai bem desarrumada. Aconteceu algo. Por mais que ela diga, não aconteceu nada, você sabe o que aconteceu. Já percebe, né? A pessoa que quando abre a câmera fala, bom dia, Lilian. Aí você já sabe que ela tá, né? Então, assim, o que houve, fulano? Aconteceu alguma coisa? Tô achando você mais agitada hoje. A pessoa que muda de remédios, dá para perceber. E aí eu pergunto, mudou de medicação? Foi ao psiquiatra há pouco tempo? Por quê? Então, assim, a gente percebe tudo. Então, e aí depois que a gente atende, a gente faz o relatório. Então, a gente trabalha a beça, sabe? Que é muito diferente de uma conversa. Então, eu já termino uma sessão fazendo aquelas anotações rápidas para perceber na próxima sessão, para esse casal, eu vou trazer aquela técnica tal, e olha, o fulano falou tal coisa que ficou meio esquisito. Quando eles terminaram a fala, ela torceu o nariz. Isso tudo para elaborar como vai ser a próxima conversa.
entendeu? Próximo atendimento. É trabalhoso então, mesmo. Assim, é trabalhoso, sabe? Então, não dá para ter esse lugar de eu me envolver, sabe? De falar, porque na Bíblia diz, não é sobre aconselhamento. Aconselhamento tem um outro momento. Que eu faço, por exemplo, nas minhas brechas de agenda, eu marco os meus gabinetes. Sim. Mas aí gabinetes pastorais. Onde eu falo de Bíblia, onde eu chamo a atenção segundo a palavra de Deus, onde eu aconselho. Terapia não é aconselhamento. Entendeu? Terapia é o processo individual, o alvo é a pessoa, não sou eu. Entendeu? Quantas sessões mais ou menos uma pessoa tem que fazer? Isso é muito relativo, depende da demanda, né? Tem pessoas que 12 sessões. Nossa, mãe, 12? 12 são 3 meses, né? Tem pessoas que eu tô há 2 anos com a mesma Sério? pessoa. Então, e que eu quero dar alta e a pessoa não quer. Então, assim, E sabe por quê? E tem hora que a gente precisa falar, não, já deu, vai viver a vida. Porque a pessoa acha um lugar quentinho. Sabe? Aquela coisa do, poxa, ela me ouve. Eu me descobri tanto. E aí eu falo assim, então tá, olha, mas dessa demanda a gente já deu conta. Qual é a próxima demanda? O que mais você quer trabalhar? Porque a gente precisa ter um alvo. Não dá para simplesmente a pessoa chegar no consultório e... Deixa eu falar aqui da minha vida, sabe? Então, pelo menos na minha abordagem, na abordagem que eu trabalho. Então, é sempre em função de um alvo. A gente precisa alcançar aquele alvo, né? Curar aquelas... E aí, na fala, a gente percebe, essa pessoa tem uma crença de desvalor, né? Não se sente amada, não se sente merecedora. Então, e aí a gente trabalha naquele foco. Mas tem sempre uma demanda. Então, isso é meio relativo. Depende. Já teve casos assim, da senhora ver que não, né, as sessões não tá dando jeito, que a senhora pode contar alguma coisa pra gente? Assim, de experiência? Assim, pô, Mônica, aquilo ali também foi uma experiência pra mim. Teve uma experiência, assim, não é que a terapia não deu jeito. Agora, você falando nessa frase que você trouxe, né? Ramone, ali não dava pra mim. Me pediram, né? Foi um pedido para eu atender um casal que tinha acabado de perder um filho por engasgo. Caramba. Uma criancinha. E eu não consegui pegar esse casal. E isso acontece. Eu precisei negar e falar, precisa procurar um outro profissional. Eu não consigo dar conta. Porque a gente também é humano. E... eu ouvi muitos anos atrás uma história, minha cunhada uma vez me falou, não sei nem se era vizinha dela, já até esqueci um pouco, mas que a mãe chegou em casa e viu o filho morto já, por conta de ter engasgado com um bife. Cara, aquilo nunca mais saiu da minha mente. Eu tinha filhos pequenos. E aí, quando chegou essa demanda para mim, eu falei, eu não consigo dar conta, me perdoa. Eu não consigo. Então... eu ia atrapalhar o processo, sabe? Eu ia me embolar com a história deles. Eu ia ter mais pena do que... eu ia estar mais num lugar de compaixão, de solidariedade, de abraçar aqui, do que como profissional para ajudá-los a sair daquele luto. Entende? Entendi. Então, até isso, a gente precisa se perceber, para a gente não se envolver, para você ver como é criterioso e responsável esse trabalho, para a gente não se envolver na história do paciente, entendeu? Então, assim, essa foi uma questão que eu precisei não deixar e não pegar. E você falou da pessoa que, isso aí não vai dar jeito. Nunca é assim que a gente acha que não vai dar jeito, né? A gente sempre encaminha para o psiquiatra. É um combo. Eu acho que, assim, o cuidado da saúde mental... não fica só também na terapia. Quando a gente observa, eu observo. Eu, na verdade, eu peço para a pessoa sentou ali, já começa assim, Lilian, eu tô com uma depressão. Ela já chega fazendo diagnóstico. Eu falei, vamos no clínico geral? Marca uma consulta. Eu quero saber sobre vitamina B12, eu quero saber sobre os hormônios da tireoide, vitamina D, porque tudo isso traz um abatimento. Às vezes você está triste, está abatida, está desanimada, está cansada, tudo por conta de... suplemento vai dar conta disso. Né? Pergunta o trânsito intestinal. Número 2, está sempre em dia? Porque serotonina é produzida 90% a 95% no intestino. Lembra daquele termo do enfesado? Era da minha época. Então, enfesada quer dizer o quê? Uma pessoa braba, chateada, braba, irritada.
Por quê? Porque está cheio de fezes. Então, é ali que produz a serotonina. Então, a pessoa não pode estar bem disposta, alegre, animada, se ela está com fezes. Então, tudo isso eu pergunto e me esqueci. Por isso que eu agora, nunca perdi. então por isso que eu nunca tô bravo, então. Tá explicado, viu, Wagner? Tá explicado, viu? Tô sempre rindo, brincando. Quis viu? explicar tanto. Volta aí, Ramon, o que você me perguntou? Quis falar tanta coisa, olha, já até me perdi. O que você me perguntou? Não, eu tava perguntando pra senhora a questão de pessoas assim que vai no que desiste, né? que desiste. E aí, eu já, quando eu percebo, né, algo mais, né, a pessoa encaminha para o psiquiatra. Mas tem pessoas que desistem por conta do processo. Sim. Chega uma hora que ela não quer passar, ela não quer ser confrontada. Ela não quer catucar aquela dor. Ela não quer chegar naquele lugar. E é uma escolha dela. O processo, de novo, o processo não é meu, o processo é do sujeito. É daquela pessoa. Então, a gente só vai até onde ela quer. Então, eu já tive uma paciente, tenho, né? Ela está em curso comigo, está trabalhando, a gente está trabalhando junto ainda, está nessa jornada de mão dada, mas ela chega na parte da infância, como ela é uma pessoa que foi adotada e tem uma história difícil aí, ela ainda não quis chegar nessa história. Eu vou comendo pela beirada, mas ela ainda não quis tocar diretamente nesse assunto. E tudo bem, é no tempo dela, entendeu? Mas assim, desistir porque eu falei, isso daí não dá jeito? Não. A gente vê que hoje o mundo ele tem trazido muita questão da depressão, né? As pessoas às vezes estão tirando a sua própria vida por causa da depressão, essa questão. Como é que a gente pode hoje, a senhora vê assim com o lado técnico, tanto técnico, né? E o lado também assim espiritual da coisa, né? Como um pastor, como uma pessoa que está sempre aconselhando casais. Como é que a gente pode lidar, pastora, com essa questão da depressão que tem tomado assim as igrejas, né? Às vezes os púlpitos também da igreja também, com os pastores também. Como é que a gente pode lidar? Qual o caminho? Falando do lado espiritual, eu penso assim que a depressão a gente precisa trabalhar com fé e confiança, né? A fé, o meu pastor, né, o pastor Filipe costuma dizer que a fé é uma foto do futuro. Quando eu vi isso a primeira vez, eu achei fantástico. Ele é muito inteligente, né? Ele é fora de série. E aí, eu fiquei pensando, o que é a foto, Ramone? A foto é aquilo que você registra, né? Aquele momento presente. Passou, 1 minuto já é passado. Aquilo já é passado, né? Mas você registrou aquilo e aquilo é verdade. Teve um registro. Agora com a IA a gente pode desconfiar um pouco, mas... Cara, se você tem uma foto, aquilo aconteceu. Aquilo é um fato. E ele costuma dizer que a fé é uma foto do futuro. Eu acho isso incrível, porque ela é a certeza das coisas que a gente espera, né? Então, ela é uma foto. Então, a gente tem certeza. E o que é a confiança? Confiança vem a partir do relacionamento, né? O convívio. Então, se eu te falo assim, Ramone, me empresta aquele livro lá que eu estou precisando ler, assim, que dia 10, hoje é dia tal, dia 10 do mês que vem eu te devolvo. No dia 10 eu te entrego. Você, pô, bacana, Lilian falou que ia me devolver, devolveu. Aí depois eu falo, pô, Ramone, me empresta teu carro ali, eu vou só ali no mercado rapidinho e não sei o que, não sei o que. Cara, é o tempo do mercado, você vê até minhas compras dentro do seu carro e eu te devolvo o carro. Pô, ela foi só no mercado mesmo, devolveu rápido. Ramone, me empresta R$1.000, mas antes do fim do mês eu te devolvo. Dia 15 eu te devolvi. Nossa, a Lilian é confiável. A confiança vem pela interação, pelo relacionamento, né? A gente vai vendo. E isso, a gente vai avaliando isso com Deus. Todas as vezes que eu passei na luta, o Senhor me suportou. Cara, quando eu achei que não dava, deu. Quando eu precisava de uma palavra, Deus trouxe. Quando não sei o que... Esse relacionamento que a gente tem diário com Deus serve para a gente sair desse lugar. A fé, a gente vê os nossos testemunhos, ajuda a gente a sair desse lugar. E a rede de apoio, a igreja como rede de apoio, né, as células... Tudo isso ajuda a gente a sair desse lugar, né? Se a gente for falar
A gente vê histórias de pessoas que tiveram depressão na Bíblia, Sim. tiveram, né, uma tristeza profunda. Porque depressão, segundo a ciência, é diferente de tristeza. Às vezes a pessoa fala que está deprimida, está com depressão. Depressão é uma doença, né? Ela precisa ser tratada. E aí, nesse aspecto, né, ela vai para o psiquiatra, ela vai se medicar e, eventualmente, ela vai fazer terapia junto. E ali ela vai trabalhar um olhar, né, mais esperançoso. Ela vai ver que ela tem pessoas ao redor dela que ela pode lançar mão para caminhar junto com ela. Pode contar, né? Pode contar. Eu sempre estimulo meus pacientes a fazer atividade física, porque, olha, eu sei que na depressão, Lili, mas ela não sai do quarto ainda. Mas é um dia de cada vez, sabe? Ninguém sai dali da cama direto para academia, mas é um dia de cada vez. Então, ela fazendo a terapia, um dia ela vai chorar muito, um dia ela nem vai querer fazer, mas um dia ela vai fazer e aquilo vai ajudar. Os medicamentos estão aí para tirar, para dar esse primeiro empurrão, né? Tira essa pessoa desse lugar para ela conseguir iniciar um processo de ajuda, né? Dela mesma. Entendi. Como é que a gente pode, né, encontrar esse equilíbrio entre a fé e uma busca em um profissional? Como é que a senhora vê essa questão, esse equilíbrio entre você ter a fé e você ter, mesmo você tendo a fé... porque uma coisa não invalida a outra. É isso aí. Elas são complementares. Exatamente. Né? E aí eu tenho que buscar uma ajuda profissional nesse quesito todo. Como é que a senhora vê essa questão? Mas como assim? Como a pessoa... Eu posso buscar, como é que eu devo buscar esse equilíbrio? Como buscar o equilíbrio é abrindo a mente para poder pensar a respeito disso, né? Primeiro que quando a gente está ali naquele quadrado de que fé, depressão é falta de Deus, né? De que só a fé vai me ajudar. Deus pode. Sim, é exatamente isso que eu queria falar com a senhora, porque tem pessoas que tratam essa questão da depressão. Não, Deus pode me curar. Mas talvez a pessoa está passando por um processo que ela precisa de uma ajuda profissional. Não, mas eu tenho fé que Deus vai me curar. Entendeu? Só que Deus pode te curar, mas Deus também botou ajudas profissionais para que você possa... Exatamente. Então a gente, às vezes, precisa encontrar esse equilíbrio. Entendeu? Porque a fé é algo ativo. Muitas das vezes a gente acha que porque a gente tem Deus, confia em Deus, tem fé em Deus e Deus pode todas as coisas, que eu posso ficar parada aqui, plantada, e Ele vai derramar. Não foi assim nem com Jesus. Jesus veio, Ele ficou 33 anos aqui. E Ele trabalhou, Ele evangelizou, Ele curou, mas Ele precisou morrer na cruz, Ele sentiu dor. Então, podia ter sido diferente, não podia? Sim, com certeza. Então, tem um lado que é nosso, tem um investimento que é nosso, tem uma ação, oração, tem algo que precisa vir da gente, né? Então, assim, Deus é movimento, né? No início da criação, né? Então... a gente precisa ter porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, o corpo precisa de cuidado como corpo, como matéria mesmo, né? Então, a minha orientação é de que um não invalida o outro. Para o corpo, a gente faz atividade física, a gente vai a médico. Para a alma, né, a gente pode fazer a terapia, porque a gente vai se ouvir, a gente vai, nossa, e vai se questionar e coisa e tal. E para o espírito, a gente se derrama no altar, a gente ouve o Espírito Santo, a gente lê a palavra de Deus. Então, não são concorrentes, são complementares. A gente pode trabalhar a fé e pode... A gente não vai, como eu falei, do cardiologista do gastro. Sim. Então, a mente a gente cuida com psiquiatra, com psicólogo, né? Eu acho que é muito... cultural, Sim. Né? Eu acho que isso também está mudando um pouco. As pessoas estão quebrando essa coisa a psicologia e psiquiatria só para quem é doente. Eu não sou doente porque Jesus já levou sobre si, sabe? Aquela coisa de pegar a palavra e colocar, né,
num lugarzinho que é mais tranquilo, que é mais Até adequado, a questão confortável para mim. Até a questão também da saúde, também física também, eu tenho visto que as pessoas têm se preocupado mais, né, em se cuidar da saúde, cuidar da saúde. Porque a gente precisa estar bem para levar fazer o mais evangelho. atividade física, né? A gente Eu precisa... tenho visto que tem crescido muito isso aqui mesmo, né? No Rio, no Brasil, né? O corpo é templo do Espírito Santo. E aí a gente não cuida desse templo. Entendeu? A gente precisa estar bem, a gente precisa estar bem nutrido, a gente precisa estar disposto. Tem gente que acha que é pecado, né, pastora? Cuidar do corpo. Mas aí depende, né? Depende tudo é a motivação. Sim. Né? Tudo é a motivação. Eu conheço também uma pessoa que começou a cuidar do corpo, uma amiga. E aí falou assim, Lilian, saí do spinning, pelo menos da aula de spinning. Eu falei, amiga, por quê? Cara, umas músicas terríveis que colocava. Olha a sabedoria aí. Ela foi procurar outra atividade. Então, a gente precisa cuidar da saúde, que é cuidar do corpo, mas qual é a motivação? Né? A gente precisa estar sempre fazendo o quê? Passando os nossos pensamentos pelo filtro, né, da mente de Cristo. Então, assim, o que eu estou pensando quando eu vou para academia? Que tipo de roupa que eu coloco para ir para academia? Né? Qual é a minha postura quando eu estou na academia? O que eu ouço quando eu estou na academia? Com a motivação, né? Entendeu? Exatamente. Então, muitas pessoas erram nisso, né? Acredito que Deus esteja mais preocupado com isso, com a nossa motivação. Quando o pastor Camarim veio aqui, eu fiz umas perguntas para ele também sobre essa questão dos filhos também, né? Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, agora relacionado aos nossos filhos, né? E como a gente pode criar um ambiente saudável e acolhedor para os nossos filhos e a nossa família ali? Eu penso assim, que é amor, tempo, porque para educar, né, a gente precisa ter tempo. Para amar, a gente ama estando presente, né? Porque o amar é vivência, né? Não adianta a gente falar eu te amo se a gente não age demonstrando aquele amor. É ter espaço de fala para os filhos também, né? Mas que haja sempre respeito e entendimento de que ali existe autoridade, né? Os pais nunca são amiguinhos, assim, né? No mesmo nível dos filhos. São amigos, mas são autoridades sobre os filhos. Mas existe também o discernimento dos pais para entender essa autoridade, como funciona. Quanto mais velho, menos autoridade, mais influência. Quanto menor, é autoridade. Faz isso, né? E depois vai passando para influenciar aqueles pensamentos, aquelas atitudes, demonstrar o quão é bom, botar para refletir junto, né? Mas eu acho que é isso, Ramone, é tempo, carinho, afeto, sabe? Saber ouvir. Hoje em dia, todo mundo fica no celular, os pais chegam cansados do trabalho, eles querem descansar e é legítimo isso. Querer descansar, mas todo mundo fica nos seus celulares. E aí não tem mais relacionamento, né? Não tem mais troca, não tem, tudo está mudando tanto, não tem mais o almoço de domingo à mesa, né? Então, que era aquele tempo que todo mundo comia, aí depois os pratos ficam ali, aí conversa, e aí ri, aí fala sobre alguma coisa. Ali você está conhecendo seus filhos. A gente criou, né, uma dinâmica lá em casa que eu fico assim muito satisfeita. Agora a mais velha, a Bia, casou, coisa e tal, a gente não faz isso. Mas tem tentado manter com a Gabi. Mas a gente amava ver filme a 4. Assim, estávamos em casa, eram os 4 deitados no sofá, com a televisão ligada, e a gente escolhia filme, e é sempre, ai meu Deus, meu pai sempre escolhe um filme que tem uma tristeza, alguém morre de câncer. Aí a gente tinha as nossas piadas internas, sabe? Então, ou então, ai meu Deus, meu pai é só filme de guerra, que não é. Mas Jorge é eclético, ele vê filme de um tudo, né? Vê filme romântico, vê comédia. Então, até uma série, né, que a gente fez ele assistir meio forçado, que foi o This Is Us, que era uma série de uma história de uma família.
E ele chegava em casa do trabalho e falava, então vocês vendo essa série? Cara, com pouco tempo ele estava sentado e a gente ia dormir 3 horas da manhã, mas todos juntos. Aí ele, gente, vamos parar? Vamos fazer uma torta de limão? 11h30 da noite. A gente parava o filme, ia todo mundo para a cozinha, fazia uma torta de limão. Uma tritura os biscoitos, a outra vai batendo creme, que não sei o que, não sei o que lá. A gente botava no congelador para gelar bem rápido, a gente voltava a assistir o filme. E daqui a pouco a gente, já deve estar gelado, né? E a gente comia aquela torta toda. A gente, em agosto, começava a ver os filmes de Natal. E isso é muito gostoso. Eu tenho certeza que minhas filhas vão levar isso para a velhice delas, vão contar isso para os filhos delas. Como eu conto coisas do meu pai, né? Da minha mãe. Então, assim, essa comunhão, esse núcleo familiar vai se perdendo se a gente não investir tempo. Sim, verdade. Presença. As pessoas às vezes dizem assim, mas não precisa nem ser muito tempo, precisa ser intensidade, né? Será? Eu sou meio sempre do será. É igual aquela frase do, ninguém dá o que não recebeu. Será? Eu não sou 100% adepta a essa frase. Porque ele não recebeu atenção na família dele, amor na família dele, ele não sabe dar para os filhos. Será? Porque eu também acho que é um ponto de reflexão, de que se a pessoa não recebeu e ela percebe o quanto aquilo fez falta, o que faltou? Cara, faltou meu pai chegar do trabalho e me dar um abraço e falar, cara, amigão, vamos lá jogar uma bola. Se é isso que me faltou, isso eu vou fazer pro meu filho. Eu vou chegar do trabalho e falar, e aí, filhão, vamos lá bater uma bolinha? Porque ele sabe que isso faltou. A gente entra num lugar muito cômodo, porque a gente não recebeu, a gente não dá. Entendeu? Aí a gente não tem um esforço. Tudo bem, nossa, como uma psicóloga pode falar isso? Tudo bem, pode ser que ela não tenha recursos emocionais, não tenha percebido isso. Ok, então vamos trabalhar sobre isso, né? Então vamos trabalhar. Por quê? Senão a gente vai perpetuar essa história, porque esse filho também vai sentir falta disso. Então, eu acho que é algo pra gente pensar, sabe? São frases que são feitas e de repente chega aí e vira moda, né? Sim. Cada um falar umas frases assim de efeito, mas que eu penso sobre elas assim, será? Porque é igual o pensamento, às vezes é só pensamento. Às vezes a gente pensa assim, a gente é um fracasso, a gente é isso, a gente é isso. Será? Qual é a evidência disso? Cara, você sempre foi bom aluno, como que você é fracasso? Às vezes nesse seu momento de vida é que você não está tendo estímulo suficiente, você não foi apoiado, você... Não sei, mas... porque eu nunca dou certo. Como nunca deu certo? E olha isso, e olha aquilo. Mas pode ser uma verdade também, né, Ramone? Sim, pode com nunca ter certeza. dado certo. Mas acabou a vida por isso? Não, a gente vai falar, realmente, isso é uma verdade. E agora, o que a gente faz com isso? Você quer continuar vivendo assim ou a gente vai traçar um plano para fazer diferente a partir de agora? Tá na tua mão, né? Então, é isso. Eu acho que o núcleo familiar precisa de presença, o mais importante, de tempo dedicado, sabe? De brincar junto. Lá em casa, quando faltava luz, para distrair as meninas, né? Elas pequenas e ficavam angustiadas, com calor, não sei o que, vamos brincar. Aí a gente botava uma lanterna, uma lâmpada de emergência assim na mesa, ou era vela, eu tenho até foto disso, uma vela assim em cima da mesa e a gente brincando de adivinha quem eu sou, todo mundo com post-it na testa. E, cara, era um barato. Ou então a gente ia pra varanda, porque um calor danado, quando era no verão, um calor danado, a gente ia pra varanda brincar de adedanha. E era um barato. Então, são essas coisas que ficam, sabe, Ramone? É isso que a gente constrói uma família unida, feliz. Porque não existe família perfeita. Família margarina é só no comercial mesmo. Verdade. Né? Não existe família sem problema, perfeita. Não, a gente sempre vai ter as circunstâncias para dar conta, os desafios para viver. Isso sempre. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, sabe? A gente precisa do limão, fazer uma mousse. Eu já passei da limonada. Agora eu falo, vamos fazer uma mousse, cara. Porque a gente pode fazer diferente, pode fazer com qualidade, pode fazer melhor. Então, é isso. Acho que é dedicação, é intencionalidade. Essa é a palavra. É ser intencional. Porque a gente pode dar muitas desculpas. Cheguei cansado do trabalho. Não tenho tempo. É só não sei o quê. Brincar disso, brincar daquilo. Desde que amanhã a mamãe brinca. Então, deixa pra funcionária, né? Que trabalha aqui em casa. Pede pra ela dedicar o tempo pra brincar com você. Vai brincar na escola. Pô, você não brinca na escola, no recreio? Caramba, eu falo isso com a minha filha, cara. Ih, Ramone!
Ih, te Ela peguei quer brincar agora. comigo, né? Ela fala, papai, vamos brincar. Eu falei, minha filha, você já ficou na escola de 7 horas da manhã, você não brincou na Mone, escola. não, brinca com ela. Vou confessar os meus pecados. Brinca com ela. Aí, Sabe quando por quê? desço pra... Eu vou te falar uma coisa. Se eu te perguntar aqui assim agora, Ramone, qual a lembrança que você tem do seu tempo escolar, de primário? Qual a lembrança? Ah, só bagunça. Mas me fala uma aí, a bagunça, tudo bem, mas... Em que sentido assim que a senhora está perguntando? Primeiro pensamento que vier. Uma lembrança do seu tempo de escola, de primeira a quinta série. Não, pode ser ginásio também, mas assim, do seu tempo escolar. Eu não era muito de estudar, né? De ir pra escola, assim, pra estudar. Era mais de fazer bagunça mesmo. Mas me fala uma lembrança. Uma lembrança que eu tenho? Você tá falando de um modo muito geral. Uma situação, assim. Uma situação foi que uma vez a professora pediu para mim parar de ficar tacando borracha na cabeça dos alunos, que eu ficava sempre lá atrás e ficava tacando borracha na frente, para quem tava tirando a atenção de quem queria prestar atenção na aula. Você estava fazendo uma brincadeira. Ou seja, olha, vê se isso tá mais relacionado a algo emocional, algo que você fazia, você achava divertido, você estava zoando com as pessoas, não sei o quê. Ou algo que fosse algo construtivo, que fosse algo físico, que você não falou assim, a minha escola, minha lembrança, a minha escola, ela era um prédio azul, assim, você não trouxe nada concreto, assim, material, você trouxe algo emocional. O que fica na gente é isso. A palavra de Deus fala para a gente não se preocupar com o que é visível, e sim com o que é invisível, porque isso é que vai ser eterno. Amor, afeto, né? Compaixão, amizade. Né? Então, tudo isso que é invisível, emoção. Você trouxe algo emocional. Eu tacava e a professora brigava, mas olha você contando todo animado, era divertido. Era emoção. Então, assim, é isso que fica. Sabe? Isso conecta na gente. Então, crie memórias afetivas com ela, né? Porque ela não vai lembrar se você deu a roupa rosa no Natal que ela queria, a boneca XPTO, não sei o que lá. Ela vai lembrar assim, cara, meu pai era tão maneiro que meu pai não sei o que lá. Ou então, poxa, meu pai isso, meu pai aquilo. Eu senti falta disso, senti falta daquilo. Nós, quando nos convertemos, ficamos religiosos. É verdade. E aí travamos a nossa filha mais velha de muitas coisas. E quando a gente entendeu que a gente virou religioso e não cristão, a gente pediu perdão. Perdoa por ter feito isso, porque não precisava disso, não precisava daquilo. A gente ficou num rigor muito grande, né, que trouxe aquele peso, né, e que é diferente. E passa por isso também, assim, respondendo a sua pergunta, complementando a sua pergunta, essa coisa do ambiente familiar passa pela nossa vulnerabilidade de pais. Pais também pedem perdão aos filhos. Pais falam assim, desculpa, filha, perdão, papai não sabia, mamãe errou. A gente precisa mostrar a humanidade, a nossa humanidade para os nossos filhos, né? Contar as nossas histórias, é tão legal, eles ficam tão apaixonados de ouvir as nossas histórias de infância. Então, quando a gente viajava, era sempre assim, mãe, conta uma história sua. Pai, conta uma história sua. Então, aí, passava um tempo, elas, pai, de novo essa história? Essa a gente já sabe, conta outra história. Então, é isso, essa troca, essa conexão, esse laço, isso precisa de intencionalidade. Senão, a vida corrida, pesada, que leva a gente para um nível de ansiedade terrível, né? De ter que pagar boleto. A nossa vida não pode se resumir a pagar boletos. Nós temos propósito. Nós precisamos deixar legado. A começar na nossa casa. Amém. Glória a Deus. Gente, a gente está caminhando para o final. Queria que, antes da gente encerrar, que a pastora Lília deixasse uma palavra para quem está em casa nos assistindo agora nesse momento. Uma palavra como psicóloga, né? Para aqueles que precisam procurar uma ajuda profissional. E também uma palavra como pastora,
a pessoa que está ali lidando ali com casais, com família. A senhora vai olhar para aquela nossa câmera lá. Tá bom. E vai deixar uma palavra da parte do Senhor agora para as nossas vidas. Pode ficar à Amém. vontade. Primeiro, eu quero incentivá-los, né, a mergulhar na palavra de Deus. Porque é lá que a gente tem a resposta para tudo na nossa vida, para tudo. Não existe um conselheiro melhor, mais capacitado, mais habilitado que o Espírito Santo de Deus. Então, esteja sensível à voz do Espírito. Eu tô aqui com a missão de passar uma mensagem para vocês e agora eu posso falar uma coisa antes? Pode. Vou quebrar aqui o protocolo um pouco, Claro. a regra. Eu lembrei agora, Ramone, que uma vez eu estava numa sala de oração, numa reunião de oração, e que eu estava no primeiro banco, assim, e eu abaixei a cabeça e fiquei por muito tempo de cabeça baixa. E no final, uma irmã me abraçou e falou: pastora, queria te dizer que Deus ouviu todas as suas orações, viu o seu choro. Eu falei: irmã, obrigada. Mas eu não estava nem chorando. Eu abaixei a cabeça para eu poder me concentrar, para eu orar por todos os meus pacientes pelo dia da semana e não esquecer de nenhum. Então, assim, se coloque em oração pelos seus e pelos seus irmãos. A palavra de Deus diz que Ele é galardoador, que Ele olha e Ele abençoa a gente enquanto a gente está orando pelos nossos amigos. A gente vê isso na história de Jó. Então, assim, se aconselha, se derrama com o Espírito Santo, pede a Ele direção, inclusive sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções. Fala: Espírito Santo, o que é isso que eu estou sentindo? Sabe, assim como Davi falou: por que você está abatido, ó minha alma? Eu ainda vou louvar o Senhor, porque Ele é o meu Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Então, se você está passando por um momento difícil, se derrama no Senhor, com a sua fé, com a confiança nele, de tudo que Ele já fez na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor. E se você precisar de ajuda profissional, não se prenda ao que as pessoas falam, sabe? Segue a orientação do Espírito Santo, porque inclusive ele vai te direcionar para isso, porque eu acabei de dar o meu testemunho que eu só fui para psicologia porque ele me mandou. Ele me tornou essa profissional da psicologia. Então, não tenha receios disso. Vai buscar, porque ele tem uma vida extraordinária para cada um de nós. Ele nos criou com planos incríveis, Ele sonhou conosco, e são sonhos muito excelentes, porque Deus não faz nada, né, pouquinho. Ele é aquele que faz tudo com grande excelência. Então, busque ajuda, não fique sozinho. Isso é um outro conselho: não fique sozinho, não se isole. O isolamento derruba as pessoas. Somos seres interdependentes, precisamos um dos outros. Dentro da igreja somos corpo, não tem ninguém menor do que o outro, até aquele que parece miudinho, sabe que é a cutícula que a gente com a vaidade tira, mas ela protege a gente de não contrair bactérias, doenças. Então até a cutícula ela é muito importante. Então se hoje você se sente essa cutícula, não se sinta menor, você é super importante. Então não se isole, se conecte cada vez mais com o corpo. E é isso, Ramone. E para casais, né? Não se permitam que a rotina rompa, diminua, esfrie o relacionamento de vocês, porque o cordão de 3 dobras que não se rompe facilmente, uma dobra, a primeira é Jesus, é verdade, mas as outras 2 precisam fazer por onde? Sim. A gente não pode se acomodar, né? Então, a gente precisa estar mantendo aquela chama acesa, elogiando, trazendo palavras de incentivo, encorajando, admirando. Pastora, mas eu não tenho motivos para admirar. Tem sim, você que escolheu esse cônjuge, tá tudo aí. É porque a rotina acabou escondendo tudo isso. Então, eu te incentivo a vasculhar, a você voltar lá atrás e redescobrir esse cônjuge maravilhoso que você escolheu. Amém? Amém. Glória a Deus. E se isso. alguém quiser se consultar com a pastora também, né? Eu tenho um Instagram, que é @liliancamarinha.pc. Aí lá tem no link da bio, tem o meu WhatsApp
E aí a gente pode conversar. Posso até tirar dúvidas do dia Sim, de sim. hoje, o que, se quiserem me perguntar alguma coisa, eu Com respondo. certeza. Vou lá. Nosso diretor vai estar colocando depois aí para as informações para vocês. Eu já queria agradecer também a pastora, né, ter aceitado esse convite, estar participando do Fala Varão. Obrigada. Eu Foi fiquei muito um feliz. tempo muito rico, né? Amém. Acredito que a senhora foi bênção na vida de muitas pessoas que estão nos assistindo agora, né? Abriu a mente de muitas pessoas, Amém. né? E agradecer pela senhora por esse privilégio de recebê-la aqui, Eu poder que agradeço, Ramone. abençoar, manda um abraço lá pro nosso pastor também, para toda a Dou família. Sim, dou um monte, Tá pode bom? deixar. E eu espero ver mais a senhora aqui mais Terapia vezes. Não é pecado. É verdade, tá vendo aí, gente? Eu espero ver a senhora aqui também mais vezes, o pastor Camarim, pra gente falar sobre casais também, um tema sobre vamos casais. marcar, A gente vai vamos marcar para pra gente vocês falar dois sobre- falarem juntos. Juntos, isso, vai ser Vai top. ser muito legal, a gente vai combinar aí. Aí vai ser que ser 3 horas de programa, Ah, gente, é. tá? Que eu falo muito, ele também, e pronto. Vai ter aí que ser já era. 3 horas de programa. Mas foi bênção. Pessoal, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha aí e comentar se você gostou, né? Compartilha também para que outras pessoas possam conhecer o Fala Varão. Deus abençoe e esse foi mais um Fala Varão de hoje.